Vamos dar continuidade aos comentários, né, da atividade 12, resolvendo aqui alguns exercícios. Por exemplo, esse exercício 5. Determinada massa de ferro teve sua temperatura aumentada de 25 para 55 graus Celsius, quando recebeu 9.000 calorias de energia na forma de calor. Calcule a capacidade térmica desse material em caloria por grau Celsius. Usando a tabela do livro, calcule a massa desse objeto. A tabela do livro, aqui no caso, gente, é a tabela, deixa eu ver aqui, a tabela 1, tá? Capítulo 2, tabela 1, no livro do volume 2. Então é isso. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver como é que nós fazemos isso. Nós temos aqui as informações. Deixa eu marcar com uma cor diferente. Nós temos a quantidade de calor recebida pelo ferro, temos a temperatura que ele tinha no início, temos aqui ela, a temperatura inicial, temos a temperatura final e temos naturalmente como calcular a variação de temperatura, que vai ser bem simples. E agora nós queremos encontrar a capacidade térmica dessa massa de ferro, que é uma massa de ferro desconhecida, né? Para calcular a capacidade térmica, nós só temos de lembrar qual é a definição de capacidade térmica. Capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor que esse corpo recebe, dividido pela variação de temperatura que ele sofre. Então, nós já sabemos que ele recebeu 9.000 calorias e que ele sofreu uma variação de 30 graus Celsius na sua temperatura. 9.000 dividido por 30, 900 dividido por 3 dá 300 caloria por grau Celsius. Então, nós já encontramos a capacidade térmica, resolvemos a primeira parte do problema. Na segunda parte do problema, nós temos de ir até a tabela 1 do livro para encontrar alguma informação que nos possibilite calcular a massa desse pedaço de ferro a partir das informações que nós já temos na questão. Então, aqui na questão nós temos, por exemplo, além de variação de temperatura, quantidade de calor recebida, nós sabemos também a própria capacidade térmica desse corpo, que é 300 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Ele precisa de 300 calorias para aumentar de 1 grau Celsius, para a sua temperatura variar de 1 grau Celsius. Olhando na tabela, nós podemos encontrar também o calor específico do ferro. É a quantidade de calor necessário para fazer variar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de ferro. Então, nós temos essa informação. E nós sabemos que a capacidade térmica e o calor específico e a massa se relacionam por essa expressão, né? A capacidade térmica é igual a massa multiplicado pelo calor específico. Ou seja, a capacidade térmica de um objeto que é feito de ferro é igual à massa do ferro, a massa desse objeto, né? Multiplicado pelo calor específico do ferro. Então, para eu determinar essa massa de ferro, basta eu dividir a capacidade térmica desse material, desse objeto, pelo calor específico do material. Fazendo isso, eu vou dividir 300 por 0,11. Quando você faz isso, você vai encontrar que aqui vai dar 2.000 e alguma coisa. Mas como eu vou encontrar em gramas, quando eu converto para quilogramas, vai dar aproximadamente 2,73 kg. Então o item correto seria esse. 300 calorias é a capacidade térmica e 2,73 kg é o valor aproximado da massa de ferro. Então essa questão é bastante simples, né? E a outra questão que também exige cálculo é a questão 9. Eu já fui encaminhando ela aqui. Ela inclusive vai ajudar vocês a calcular a questão 10. Então nós temos aqui um volume de 20 centímetros de gás perfeito. É o volume inicial, eu já anotei aqui. Encontra-se no interior de um cilindro sob pressão de 2 atm. Então é a pressão inicial, anotei também.
e com temperatura de 27 graus Celsius. É a temperatura inicial que eu também anotei e já converti para graus Kelvin. Porque quando eu vou utilizar essa expressão aqui, que nós vamos ver daqui a pouco, a temperatura tem que estar em grau Kelvin. Bom, para converter de Celsius para Kelvin, lembra, temperatura Kelvin, vou colocar com T maiúsculo, é igual a temperatura Celsius mais 273. Como a temperatura em graus Celsius é 27, 27 mais 273, 300 Kelvin. Então a temperatura 1 em Kelvin vai ser 300. Bom, continuando. Inicialmente o gás sofre uma expansão isotérmica. Ele sofreu uma expansão, aumentou o volume, sem variar a temperatura. Depois, de tal forma que seu volume passa a ser de 50 graus, aliás, 50 centímetros cúbicos. Então é o volume 2, o volume final. A seguir, o gás sofre uma evolução isométrica, ou seja, ele sofreu aqui uma transformação sem variar o volume. O volume estava a 50 centímetros cúbicos e continua a 50 centímetros cúbicos. E a pressão torna-se igual a 1,2 atm. Então, nessa outra evolução aqui, a pressão diminuiu. Então, ele quer saber qual é a temperatura final desse gás. Para fazer isso, nós vamos utilizar a expressão da qual eu já falei, né? Essa é a expressão geral aqui para a transformação de gases ideais. P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2. Pressão 1, 2 atm. Volume 1, 20. Temperatura 1, 300. Então, fiz as substituições. Depois, pressão 2, 1,2. Volume 2, 50. Temperatura 2, não sei. Vou calcular. Multipliquei 2 por 20, encontrei 40. Dividido por 300. 50 vezes 1,2, 60. Depois eu multipliquei aqui, né, produtos meus igual a produtos extremos. 40T2 igual a 60 vezes 300. Ou 300 vezes 60, tanto faz. Depois eu dei uma simplificada. Eu dividi aqui, ó, um 0 e outro 0. 4T2 igual a 300 vezes 6, que é a mesma coisa de 1800. Então, 4T2 é igual a 1800. T2 vai ser 1800 dividido por 4, que vai dar 450 Kelvin. Então, eu encontrei a temperatura final em Kelvin, porque a temperatura inicial estava em Kelvin. Se eu tivesse colocado em graus Celsius, eu ia encontrar errado. Não faça isso. Depois que eu encontro a temperatura em Kelvin, é que eu posso converter para Celsius, se a questão exigir que a resposta esteja em Celsius. E para fazer isso, eu utilizo a mesma fórmula que eu utilizei anteriormente, ou seja, temperatura em graus Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Então, eu utilizei essa fórmula, que era 450. Essa daqui eu teria de encontrar, 273. Foi o que eu fiz. Então, é 450 menos 273 vai dar 177. Portanto, a temperatura final vai ser essa daqui, né? 177 graus Celsius. Bom, então, com isso, a gente conclui aqui o comentário da nossa atividade 12. Claro, vou ficar aqui à disposição para as dúvidas. E eu espero que vocês consigam resolver as questões.